meus queridos, como vocês estão? Eu decidi gravar sobre algo da educação integrativa que é extremamente importante. Algumas pessoas, alguns secretários de educação, secretárias de educação, andam me perguntando que história é essa de educação integrativa. Então eu venho lançando em cada vídeo os fundamentos dessa educação integrativa, certo? E hoje eu vou lançar um fundamento essencial. Se você compreender isso aqui, você compreende a educação integrativa, ou pelo menos o fundamento dela. E eu coloquei em forma de uma pergunta que eu vou responder ao longo desse vídeo. E a pergunta é essa: você tem conhecimento ou sabe? Você tem conhecimento ou sabe? Então é preciso fazer uma grande diferença entre obter conhecimento e saber de algo. E é isso que é a diferença da educação integrativa. Então, gente, a primeira coisa que eu queria avisá-los é que você deve deixar o seu like, você deve curtir e você deve fazer seu comentário para ajudar o vídeo a chegar a muita gente, porque é algo muito novo. E como você que já está aí me ouvindo, está no meu canal, sabe da importância disso, tem acordado, porque a educação integrativa acorda você para uma realidade da formação humana, para o desenvolvimento da sua criança, do seu adolescente e do seu adulto. Eu tenho dito que cada etapa da vida, eu não tenho explicado detalhadamente, mas eu posso fazer isso em qualquer outros vídeos. Por que uma criança, por que uma criança precisa de um determinado tipo de educação e um tipo de fundamento? O que um adolescente, pré-adolescente e jovem precisa de uma educação e um fundamento? E o que um adulto precisa de uma educação e um fundamento? Quando você compreende o fundamento, você vai ver que o fundamento está na infância, o fundamento está na infância, o fundamento está na juventude, na pré-adolescência e adolescência, e o fundamento está na fase adulta e também na velhice. Porque, gente, a educação integrativa tem que trabalhar com a terceira idade. A maioria das pessoas não são educadas para passar pela terceira idade. Feliz, eu estou na terceira idade, estou em pleno vigor, estou com 65 anos, mas eu vim aprendendo ao longo da minha vida essas etapas e a educação que deve acompanhar cada etapa para fazer delas o melhor, fazer da sua educação, fazer da sua, seja qual a fase que você está vivendo, a melhor fase para viver. Então, voltando ao tema desse vídeo, você tem conhecimento ou sabe? Então, tem dois conceitos. Obter conhecimento é muito importante. Desde a fase da infância, na adolescência e na pré-adolescência, na fase adulta e também na terceira idade. Cada uma dessas fases, você precisa de um conhecimento específico. Primeiro que você precisa conhecer como é que o seu corpo está. Uma criança, por exemplo, ela está no seu vigor máximo, no seu potencial máximo. Ela acaba de sair do ventre com toda a máquina biológica funcionando e rebentando a boca do balão e o cérebro funcionando a mil, buscando novas sinapses e tá. Então ela tem que conhecer como funciona o seu corpo, como está funcionando a sua respiração, para ela utilizar o potencial do seu corpo para aprender. Aprender sobre si, aprender sobre o outro, aprender sobre o mundo. E é isso que a maioria das escolas fazem. Ensinam sobre si pouco, muito pouco. Pouquíssimas escolas estão ensinando as crianças a olharem para elas mesmas e compreenderem o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo. Hoje nós temos uma grande porcentagem de crianças obesas na escola e ninguém fala nada, como se estivesse tudo bem, tudo certo. Até ela chegar na adolescência, precisar arrumar um namoradinho. E tem gente ainda que está exaltando o excesso de gordura. Tem gente exaltando isso nas danças, como se fosse lindo ter excesso de banha, excesso de gordura, e não prejudicasse completamente a saúde de um corpo, seja ele qual for. Alguns culpam a genética, alguns culpam. Não é uma questão de buscar culpados, é uma questão de entender que todo excesso de gordura não traz saúde.
A prova disso, gente, é que nós acabamos de passar por uma pandemia e os médicos avisavam, olha, as pessoas mais suscetíveis a efeitos terríveis da pandemia, da Covid, eram os obesos. Uma das áreas eram aqueles que estavam debilitados e os obesos. E as pessoas nem ligaram e aí já esqueceram. Eu não. Educação é conteúdo, você tem que ter conhecimento. E o conhecimento tem a ver com a memória. Só que, gente, conhecimento não basta. Então, olha bem, eu falei só da infância, mas em todas as áreas, em todo momento, você tem que saber o que acontece com o corpo, o que acontece com a relação da criança com os adultos, da criança com a criança, tudo isso tem que ser ensinado. E a escola tem conseguido suprir essa necessidade, mas a escola não está suprindo a necessidade do complexo. O que é o complexo? São as inter-relações, corpo, eu, pessoa, o outro e o mundo.